E aí pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Hoje a gente vai fazer um grande vídeo, né? Na verdade, hoje é o primeiro de uma série de 4 vídeos, que eu espero conseguir fazer os 4. Que a gente vai... Eu não vou só resumir, né? Até porque se eu fosse fazer um breve resumo do Guarani... Bom, isso tem a rodo na internet com pessoas bem mais qualificadas do que eu. A minha ideia é justamente tentar entrar em todo o conteúdo do livro. Então, tudo que o José de Alencar coloca de conteúdo mesmo. Só que sem a parte chata, ou seja, sem 90% do livro, né? Porque foi escrito pelo José de Alencar, o pior escritor da história. Brincadeira, mas ele é muito chato. José de Alencar é melhor do que remédio para dormir. Então, eu acredito que para fazer um resumo assim de cair para prova, né, para estudar para prova, eu acho que ele vai conseguir ajudar bastante. Claro, os vídeos vão ficar um pouco extensos, isso é inegável, mas eu acho que eu vou conseguir entrar bem no assunto e de uma forma mais sucinta, né? Vai ser bem mais veloz do que se fosse um audiolivro, por exemplo, porque os vídeos eles não vão, eu não vou ler o livro, eu vou resumir o que aconteceu em cada capítulo. Então, isso também é bom para quem estiver lendo. Eu não vou de maneira nenhuma desestimular a leitura. Então, assim, da minha forma se você não lê, dá para entender tudo o que acontece. E se você estiver lendo, ajuda bastante e fica mais fácil de entender o que você está lendo. Às vezes ele usa alguns termos difíceis e dá para partir da onde você estava, né? Porque como os capítulos são breves, é bem comum nesses livros as pessoas pararem no capítulo, né? Ah, cheguei no capítulo 10 aqui e tal. Então, dá para comprar a partir do seu capítulo. Então eu vou deixar também alguns capítulos são mais importantes e tal. Então eu vou deixar provavelmente na descrição ou em algum comentário, né, o comentário principal, os segundos de cada que começa cada capítulo. E eu vou deixar na descrição o documento com todo o resumo, basicamente, né? Que é o que eu estou usando para fazer o vídeo, que eu produzi, lendo o livro. E também o slide, né? Para quem quiser estudar sozinho, gosta de ler sozinho, etc. Eu vou disponibilizar o slide também. E falando no slide, eu gostaria de agradecer o Vinícius de Mendes, porque que homem maravilhoso, ele que fez todo o slide. Isso daqui é tudo introdução, então também provavelmente eu vou deixar para pular, né? Mas é só uma explicação, justificativa e tudo para explicar bem certinho, certo? Então acho que a gente já pode adentrar o nosso querido livro do Guarani, né? Bom, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? É a apresentação da obra, né? A apresentação da obra, que é o nome, né? O Guarani, que inicialmente era Guarani com Y, né? Por isso que ortografia é uma coisa que muda sempre. O autor, como a gente já comentou, é o José de Alencar. E ele foi publicado em 1857, né? Pensar ali em 1857. Tem até uma fofoquinha, né? Que ele publicou como resposta a um outro cara, né? Que tipo, ele fez um poema falando de algum indígena, né? De cultura indígena, etc. E daí o José de Alencar falou que estava horrível. E daí no outro ano ele publicou o Guarani. Se o Guarani fosse bom, pelo menos, né? Mas não é o caso. Brincadeira. Mas o Guarani é uma das obras mais emblemáticas da história do Brasil, né? E qual que é o contexto do Guarani? Ele vai ser justamente desse romantismo, né? Que a gente está estudando. E a obra do José de Alencar é muito primeira geração, né? Que a gente viu dos poemas. No romantismo, né? No conto, no romance, né? O romance no romantismo é extremamente nacionalista e indianista. Então é construir a ideia de uma nação brasileira e usando da figura do índio para separar, né, da metrópole portuguesa, de que a gente tal, tem o índio que eles não têm, e mostrar toda a cultura que é diferente da deles. Só que assim, o livro do José de Alencar, ele não era besta, né? Ele ia vender esse livro. Então, o índio, ele não vai ser o índio canibal, né? O personagem principal.
por mais que os Aimorés que vão aparecer no livro, eles sejam antropofágicos, não é o caso do Peri, que é o personagem principal. Ele é um índio, se você perceber, ele é cristão, né? Ele usa roupa, ele defende lá a Cecília, tudo que for. Ele se, né, um spoiler, pô, o livro tem mais de 100 anos. 150 anos, mais de 150 anos. Ele vai se converter. Então, assim, ele tem toda a moral cristã. Ele é um cara que... ele é praticamente um cavaleiro medieval. A única diferença é que ele é um índio, né? Ele vai ter alguns traços indígenas. Mas ele é praticamente um cavaleiro europeu. Assim. E uma das características do livro José de Alencar é que o mundo é dividido em bem e mal. Então vai ser algo muito claro e nítido que vai ter alguns personagens que são bons e outros personagens que são maus. Não tem... você não olha assim, será que esse cara é bom? Será que esse cara é mau? Não existe dúvida. Né? Por exemplo, um livro do Machado de Assis, né? Você lê... eu tô tentando lembrar o nome. Dom Casmurro. Dom Casmurro não dá pra definir sobre o Bentinho. Será que o Bentinho é um cara bom? Será que ele é um cara mau? Isso vai de quem está lendo. Então, assim, o mundo do José de Alencar é dividido entre bem e mal. E, obviamente, o índio vai estar do lado bom. O índio principal, né? Só que é essa caricatura de índio. Não é o índio. É uma caricatura dele. Certo? Então, assim, é um contexto, é uma coisa mais... abordar justamente, né, para ter uma ideia geral que eu acho que facilita a compreensão do livro em si, né, para entender o contexto e etc. Porque daí depois, é claro, tem a história, etc. Mas o que a história quer nos contar? E o contexto ajuda muito a entender isso. Certo? Eu espero que isso tenha ajudado um pouco. Agora a gente vai para a obra em si, né? Ah, não. A gente vai para os personagens primeiro. Os personagens, tem bastante personagem, então eu separei só alguns. A gente vai ter o Peri, a Cecília, o Dom Antônio de Marisa, a Dona Laureana, o Dom Diogo, Isabel, o Álvaro de Sá e o Loredano. Esses são os principais, assim. Na verdade, a Dona Laureana e o Dom Diogo, eles são secundários, mas acabei deixando ali em principal porque eles aparecem bem cedo na obra. Os personagens secundários, o Aires Gomes, o Bento Simões e o Rui Soeiro. São alguns nomes mais importantes que eu acabei deixando aqui, mas todos esses personagens eles vão ser apresentados ao longo da obra e cada capítulo, etc. Então eu vou deixar para apresentar quando chegar o momento certo, né? Que talvez não confunda. Mas estou apresentando os nomes aqui para vocês já irem se familiarizando e também porque às vezes você esquece o nome e daí você volta aqui, você olha o nome, né? Para lembrar. Bom, o Guarani, primeira parte, né? Que é os aventureiros. Essa é a parte introdutória, então assim, ela é meio chatinha. O primeiro capítulo é literalmente o cenário, que é assim, muito chato. Ele vai descrever onde está acontecendo, que é na Serra dos Órgãos, no interior do estado do Rio de Janeiro. É uma fazenda às margens do rio Paquequer que deságua no Paraíba. Então coloquei aqui as informações mais importantes, que essa parte da Serra dos Órgãos vai ser lá no finzinho, vai ser muito importante. É no interior do Rio de Janeiro, justamente por conta de quem é o dono, né? A gente vai passar um pouco. E o rio Paquequer, ele é muito importante, né, para a história como um todo, porque muita coisa passa ali, etc. O período que a história se passa é em 1604, então século 17, e é dentro do período da União Ibérica, né? Esse é um contexto importante, um contexto histórico. E a gente tem na descrição da casa, a maneira que é descrita a casa é um modelo extremamente europeu, assim, castelo feudal, com diversos elementos religiosos. Então, por exemplo, tem um crucifixo, como está ordenada a casa. Só que também existem alguns elementos brasileiros, vamos assim dizer, né? A porta é feita de jacarandá, que é uma madeira tradicionalmente brasileira, e vai
existem, né, diversas penas de ave, alguns animais empalhados, que são típicos do Brasil. Então, vai ter essa, vamos assim dizer, ele vai tentar juntar elementos europeus, né? Por exemplo, se você ler a descrição, eu não quero passar pela descrição, mas se você ler a descrição, você vai perceber que aquilo é muito detalhado. E se você parar pra pensar, aquilo lembra muito um castelo. É tipo, tem um muro em volta, e daí vai ter tipo torre de vigia, e daí tá cortada a pau a pique, igual é feito a pedra pique, né? Igual é feito o castelo europeu, né? Da época dos feudal. E tudo isso para proteger de um inimigo exterior. Essas coisas assim, é muito algo pensando para um público europeu também. Então, o José de Alencar ele coloca muitos elementos da Europa e isso é nítido. E é importante perceber isso até na descrição da casa. Eu não vou entrar em detalhes porque o José de Alencar já faz esse trabalho. Então, se você quiser ler mesmo, assim, o capítulo é isso mesmo, é só isso. Então tudo é muito detalhado, é extremamente detalhado, certo? Agora a gente vai para o capítulo 2, Lealdade. Lealdade, o título é um bom nome, porque ele vai apresentar o Dom Antônio de Maris, né? Ele é um fidalgo português de cota d'armas e um dos fundadores da cidade do Rio de Janeiro. Então ele foi um cara que lutou para fundar o Rio de Janeiro e tal, participou de várias guerras contra os franceses e indígenas, como é dito no livro, e em decorrência disso, ele ganhou algumas sesmarias, né? Do Mendiçá. Então, ele ganhou essas sesmarias e quando houve a União Ibérica, né, em 1583, eu acho, ele se muda para o interior. Porque ele, né, como o nome do capítulo sugere, ele se manteve leal ao rei português. Então ele jamais iria se sujeitar a um rei que não fosse português, né? Então ele vai para o interior do Rio de Janeiro e lá ele conseguiria manter a sua tradição portuguesa e etc. Então essa questão do Dom Antônio é um contexto histórico da União Ibérica, né? Então é importante saber sobre isso. Só passando por cima, o rei de Portugal morreu na batalha de Alcácer Quibir. Isso não é importante, mas ele morreu, não tinha herdeiro. O cara mais perto e mais poderoso era o rei da Espanha. Aí o rei da Espanha ficou mandando na Espanha e em Portugal. Resumindo. E daí ele, né, não queria se sujeitar ao rei da Espanha, ele se isola, vai para uma sesmaria interior do Rio de Janeiro, onde ele pode continuar leal ao rei português até o fim da sua vida, né? E ali, né, no interior, tinha uma banda de aventureiros que eles, né, são o que a gente considera, né, os bandeirantes, que eles iam em busca de ouro e terras e indígenas para escravizar, e daí eles, para conseguir, né, algum dinheiro e terra, etc. E só que, é claro, o fato de ter indígenas necessitava que eles precisassem de proteção. Então, é meio que o Dom Antônio protegia eles, né, com a murada que ele construiu, e eles protegiam o Dom Antônio. Só que eles pagavam tributos pro Dom Antônio porque a terra, né, a fazenda, toda a propriedade era do Dom Antônio. Então eles podiam dormir, comer, e eles seriam protegidos, né, por mais que eles que fizessem a proteção também. Então eles acabavam pagando tributos. Então era assim que o Dom Antônio e a sua família se sustentavam. E a sua família era composto pela Dona Lauriana, que era sua esposa, né, uma dama paulista, religiosa pra caramba. O Dom Diogo, né, o melhor personagem, assim, indiscutível. Eu não sei por que eu penso isso, né? Era o herdeiro, na flor da vitalidade, era um homem inteligente, bonito, carismático, dedicado, e todos os elogios que existem, né? Claro que eu estou sendo irônico, né? Assim, ele era um cara
massa até, mas a gente vai ver que ele fez um monte de burrada. É a dona Cecília, que é sua filha, né? A filha dele, que era extremamente bela e ela era tratada praticamente como uma deusa, né? Ela era mimada, tudo se dava a ela. E tem a dona Isabel, que é a sobrinha de Dom Antônio, que algumas pessoas acreditavam ser a filha dele com uma índia. Então ela era mestiça, né? Então ela tinha pele morena, tinha cabelos pretos, então só que, né, não se sabia realmente de quem, como que ela apareceu ali, né? Então só era dito que ela era sobrinha dele. Certo? É basicamente os capítulos, a apresentação dos personagens. Né? Capítulo 3, né, a bandeira, vai apresentar, obviamente, os bandeirantes da história, né? Que estão às margens do rio Paraíba. E daí quem que ele vai apresentar? O Álvaro de Sá, que é o cavaleiro medieval. Assim, você pensa um cavaleiro medieval, alto, bonito, corajoso, destemido, forte, honrado. Esse é o Álvaro. É assim, ele é o legítimo cavaleiro medieval. Por outro lado, a gente vai ter o Loredano, né? Que é um italiano que é extremamente irônico com o Álvaro, então a gente vai perceber que ele é muito sarcástico. E ele fala sobre que eles estão muito apressados, né? E ele insinua que o Álvaro tenha comprado alguma joia, né? Pra alguma dama, assim, uma dama qualquer, né? Seria só uma insinuação. E depois ele insinua, né, também para chegar mais cedo, em decorrência que o Álvaro tava querendo apressar para chegar bem rápido, né, na fazenda do Dom Antônio. E o Loredano, ele fala que é para chegar antes das 6, né, justamente porque às 6 tem a prece, né, do Antônio, então uma prece, tá, todo mundo rezava. E ele fica falando sobre suas observações de Álvaro. Então a gente percebe que o Loredano é um cara que observa muito o Álvaro, né? Então por que será, né? Qual a razão disso? E então isso já é uma pequena insinuação do que vai correr nos capítulos posteriores. E o Álvaro ameaça o Loredano de morte, né? O Loredano, ele é tão ameaçado de morte nesse livro que, bom, isso acaba virando banal. Mas como essa é a primeira, é bom registrar, né? No capítulo 4, a gente vai ter, né, a caçada, que apresenta o Peri. Então o Peri, ele vai ser um cara forte, ágil, a pele cor de cobre, né, moreno, né, cabelo negro. E ele, uma coisa esquisita é que ele usava camisa, né, que o José de Alencar chama de aimará, e ele usa uma pena na cabeça, né, 2 penas. Isso é muito bizarro de pensar, que assim, ele tá muito já, vamos assim dizer, muito entre aspas, civilizado, né? Ele usa camisa, só que com pena na cabeça. É tipo, o José de Alencar quer mostrar que ele ainda é indígena, mas ele tá próximo dos europeus. E o Peri, ele se encontra com os bandeirantes. Só que assim, opa, eu esqueci de explicar. Aqui não acabou não aparecendo. Mas assim, no final do capítulo, eles escutam um rugido, né? E eles continuam andando lá, eles estão andando, né? Pra chegar cedo. E o rugido é causado por uma onça, né? Essa onça, ela tá lutando com o Peri, basicamente. Ela tá encarando o Peri. E o Peri fala assim, ó, vocês vão embora. Ele não fala, mas ele diz assim, para deixar só pra ele a onça, né? E daí ele manda os bandeirantes embora. E assim, o Peri luta com a onça e dá um pau nela, né? Como está muito bem exemplificado ali no texto. Ele dá o cacete, assim. Ela não tem chance alguma. E daí ele prende a onça. Então, tipo, a ideia dele não era matar. Ele prende a boca e as patas da onça. Então, assim, ele não causa nenhum ferimento na onça. Ele simplesmente só domou ela, vamos assim dizer. Imobilizou ela.
E daí ele comeu lá, bateu um rangão e seguiu o mesmo caminho que os bandeirantes. Só que quando ele sai, outro índio, né? Só que um índio aí nu, ele segue o Peri, segue o caminho que o Peri seguiu, né? Então esse capítulo é basicamente para apresentar o Peri e já apresentando ele imobilizando uma onça, para mostrar a extrema força que ele tinha, né? Para como ele é idealizado, né? Mostrar verdadeiramente que ele era muito idealizado, certo? O capítulo 5, Loura e Morena, eu gostei desse nome porque é para apresentar justamente Cecília e Isabel. Cecília é assim, loira, olho azul, branca, né? Pele alva, né? É assim, pensa padrão de beleza, padrão estético. É a Cecília. É assim, é o modelo mais idealizado de mulher que existe. É a beleza exuberante, incomparável, única e pura, honesta, humilde. Essa é a Cecília. Ela é a idealização da mulher. Ou seja, ela é uma mulher que não existe. Do mesmo jeito que o Peri é um índio que não existe, que o Álvaro é um cavaleiro que não existe, a Cecília é uma mulher que não existe. Não... Então, assim, o José de Alencar idealiza todos os personagens. São todos personagens extremamente idealizados. E assim, nessa cena, a Cecília ela tá não dormindo, né? Ela tá deitada na rede. E ela tá meio que sonhando com um homem suplicando a ela, né? E daí esse homem tá suplicando e ela acaba corando. Nossa, olha só um homem suplicante, oh não, né? Sabe aquela coisa de meio romance, assim. Só que não era um cavaleiro, né? É um homem, um cavaleiro, suplicante e tal. Era um indígena. Então, pô, ela fica, caramba, o indígena. Ela fica meio que indignada. Só que daí ela fica com pena do indígena e começa a chorar. E daí um cavaleiro a consola. Esse sonho, ele parece ser meio enigmático, né? Não faz muito sentido. Mas eu recomendo fortemente que vocês voltem para esse capítulo depois que terminar todo o livro. Porque vai fazer muito sentido. Eu não vou dar spoiler, só vou apresentar o que está acontecendo aqui. Só que assim, isso mostra muito da relação da Cecília com o índio. Ou seja, com o Peri. O que a Cecília pensa do Peri e o que ela pensa do Álvaro. Essa relação Cecília, Peri e Álvaro. Principalmente no final do livro. O que ela vai começar a pensar do Peri e o que ela pensava do Álvaro. Tudo isso é muito bem ilustrado por esse sonho. Então, nesse aspecto, não dá pra dizer que o José de Alencar ele não apresenta, né? Ele já não pensava no final. Ele pensa muito bem. Certo? Da mesma forma que o Loredano falando lá no capítulo anterior, a gente vai ver daqui a pouco a explicação, né? A explicação é algo... eu gosto como é bem emendado esse livro. Eu só não gosto dos detalhes. Bom, a Cecília tava sonhando, a Isabel chega e acorda a Cecília, né? E daí a gente vai ter a apresentação da Isabel, da sua beleza. Então, assim, ela é a idealização da mulher brasileira, né? Enquanto a Cecília é a idealização da mulher como um todo, vamos assim dizer, a Isabel é da beleza brasileira, né? Pensa na morena idealizada. É a Isabel também, né? Então, assim, é a morena extremamente bela, né? Cabelos escuros. A Isabel é isso, né? Então o nome do capítulo Loura e Morena já é explicado aqui. A Cecília, ela disse pra Isabel que ela tá triste. E isso se decorre por saudades do Peri, né? Porque ele tava muito tempo longe. Só que assim, isso só afeta a Cecília, porque Isabel, ela odiava o Peri. Justamente por conta dela ser parcialmente indígena, né? Já que Isabel, ela era tratada como um animal, como ela diz, que os índios são animais. Só que ela diz isso amargamente, justamente porque ela é tratada assim. Então, a gente vê aqui a Isabel, né, triste pela maneira que ela é tratada, e o
E como já vai mostrando um princípio de ódio que ela sente pelo Peri. Porque ele também é um índio. Ela não gosta de índios porque lembra do passado dela e de quem ela é. Né? E daí a Cecília fala que se você quer ser minha irmã, porque ela ama a Isabel e que ela seria a irmã mais velha, daí. Mas isso é meio bestinho. E daí, no final do capítulo, elas veem a chegada dos bandeirantes. Então, uau, chegou os bandeirantes, né? Escutam um barulho. Capítulo 6, né, tá dividido em algumas partes, justamente porque ele é mais longo, que se chama A Volta. Essa separação é minha e do Jimenez, tá? Não é no livro. No livro é só um capítulo, certo? O Dom Antônio, ele tá conversando com a Aires Gomes, né? Na esplanada ali próximo da casa. Só que assim, o que eles estão conversando e quem é quem, né? O Dom Antônio, a gente já falou sobre ele. O Dom Antônio, tal, fidalgo português. E o Aires Gomes, ele é o escudeiro do Dom Antônio. Ele tem uma idade bem similar e é o melhor amigo do Dom Antônio. Isso não é dito explicitamente, mas fica claro, né? Porque o Dom Antônio confia muito no Aires Gomes e eles passam mais de 20 anos que eles estão juntos já. Então meio que é meio subentendido que eles são praticamente melhores amigos, né? E eles estão falando sobre Dom Diogo ter matado uma índia e qual, né, o castigo que o Dom Antônio estaria aplicando para eles, era muito rígido, né? Então assim, ainda não dá para entender direito o que está acontecendo aqui, mas a gente já sabe que o Dom Antônio matou uma índia. E por que eles estão discutindo sobre isso? Porque o Dom Antônio, ele teme ser atacado pelos indígenas, né, da tribo da Índia que foi morta, né? Porque os indígenas são apresentados como extremamente vingativos nessa história. Então, o Dom Antônio teme essa vingança e ele acaba justamente por querer que de alguma forma, né, repreender o filho. Então, enquanto o Dom Antônio e o Aires Gomes estavam discutindo sobre essa morte, né, o Dom Diogo ter matado a Índia, como seria seu castigo, o Dom Diogo chega, né, para falar com o seu pai. E o Aires, né, quando ele chega, sai, né, para ficar, né, pai e filho, uma conversa de pai e filho. E o que vem nessa conversa, né, de pai e filho? O Dom Antônio vai dar um sermão pro Dom Diogo. É claro, né? Como qualquer pai para um filho irresponsável, ele vai, né, ter que dar um sermão, né? E ele fala assim pro Dom Diogo: ele tá proibido de usar a espada. Ele continua com a espada, mas ele não pode usar em circunstância alguma, porque ele não é digno. E ele basicamente deixa o filho preso em casa. Então, o que ele diz é que sem segunda ordem, o Dom Diogo não pode sair de casa. Só o Dom Antônio pode falar: ó, agora você pode ir embora. Certo? Porque ele fez uma falta muito grave. Ele matou uma mulher indefesa. Ele matou, né, uma indígena. Por mais que fosse indígena, né, aqui a gente tem um racismo muito claro, o livro inteiro sobre como os indígenas são vistos como inferiores. O Dom Antônio, ele não mostra esse preconceito. Ele é claro, em alguns momentos sim, mas ele é um dos caras mais progressistas, entre aspas, né? Ele aceita os indígenas. Então, ele fala assim: olha, não importa que era uma indígena, era uma pessoa. Então você matou uma pessoa indefesa. E tem muito dessa coisa de não matar ainda mais uma mulher, né? Seria como a mulher, ela é frágil. Essa concepção que existia muito dos cavaleiros. A mulher é frágil. Então assim, você matar ela indefesa ainda, você não ser honroso, é acabar com a sua honra. Então o Dom Antônio dá um sermão daqueles no Dom Diogo. Aí o Dom Diogo vai pra casa, né? E o Dom Antônio tá voltando também. E ele, a dona Lauriana, né, ela aparece pra falar com o Dom Antônio, né? Todos os personagens simplesmente aparecem, assim. E daí o Dom Antônio, ele revela que vai mandar o Diogo pra Salvador, né? Ele tinha dito isso pro Dom Diogo também. Só que agora ele revela pra Dona Lauriana, né? Que ele vai mandar ele pro Salvador. E ele vai lutar pela religião. O que isso significa? Provavelmente ele vai trabalhar em alguma congregação religiosa, né?
e vai lutar para defender de indígenas e escravizar índios. Isso era uma coisa muito comum das igrejas, das congregações religiosas na época, justamente porque era a melhor mão de obra que tinha, né? Isso não é uma crítica necessariamente à igreja, de forma alguma. É uma crítica às congregações, né? Porque, né, davam um bom lucro. Então não tinha nenhuma ligação com a religião, de fato. Uma ligação com interesses pessoais de pessoas que faziam parte da religião. É uma coisa que vai ser muito comum, assim, principalmente no século XVIII, XVII, né? Idade Média nem se fala, né? Que era só isso. Então, muito interesse pessoal que usava da religião, mas não era a religião, né? Um dia. Que é o que o Dom Diogo iria fazer. Por mais que o Dom Antônio tinha princípios morais muito bons, ele acabava sendo até que um pouco ingênuo nesse aspecto. E a Dona Laureana, ela não gosta muito disso, né? Porque, não, você está sendo muito rígido com o nosso filho. Mas o Dom Antônio, ele é firme na sua decisão. Bom, né, nesse meio tempo, os bandeirantes, eles chegam, né? Então chega lá um tropel de bandeirantes, né? Um monte de neguinho, né? Um monte de pessoas. Neguinho pode ser, né? Não são pessoas só negras, é só uma expressão para relatar pessoas, ou pessoas no geral, que chegam ali pra conversar, né? Chegaram, pô, sabe? Acho que todo mundo aqui já chegou de viagem. Quando alguém chega de viagem, você pergunta, né? Como que tá a vida lá, né? Como que tá, como que foi a viagem. Então, perguntas assim do gênero. E perguntas muito frequentes, né? Sobre o Rio e Portugal, né? Eles queriam saber como que tava, etc. Justamente porque não existia celular, né? Não existia telefone. Uau, estou falando algo meio óbvio, né? Porque é 1604. Mas, até cartas era algo difícil no período, né? Justamente porque eles são no interior, então... Mas, é basicamente sobre isso, né? Vou fazer umas perguntas. E daí, a Cecília e o Álvaro, eles vão conversar, né? Obviamente, né? Acabam conversando ali. E a gente vai ter 3 visões, né? O José de Alencar, ele gosta de fazer 3 visões. 3. Ele gosta do número 3. Então, assim, Cecília e Álvaro estão ali conversando. Não importa sobre o que. O José de Alencar não entra em detalhes, né? Ele fala um pouquinho, mas não é importante. O importante são essas 3 pessoas e o que cada uma pensa da visão, né? Do que é, o que significa. O Loredano olha a Cecília e o Álvaro e ele sente até que uma espécie de ciúme. E ele vê o que o Dom Antônio, ele tá olhando pra Cecília e pro Álvaro e ele fica feliz, ele dá um sorriso. E o Loredano vê isso. Então ele compreende por que o Dom Antônio está dando um sorriso. Ora, é óbvio, né? Porque o Dom Antônio quer ver a Cecília e o Álvaro juntos, né? Casados. O Loredano, ele meio que sente ciúmes disso. E a Isabel, né? Ela olha pra Cecília e pro Álvaro e ela meio que sente... Ela sente uma paixão pelo Álvaro, né? E aqui fica bem subentendido o fato dela ser apaixonada pelo Álvaro e ela sentir inveja da Cecília, né? Que a Cecília, né, o Álvaro nunca vai olhar para Isabel e ele é apaixonado pela Cecília. Então, são 3 perspectivas que são legais de abordar agora, principalmente mais para frente, né? Que a gente vai entendendo. Então, é legal fazer essa análise. Eu tô fazendo depois de ter lido o livro, né? Então, eu já digo partes que são interessantes lá pra frente, né? Então fica bem interessante isso, certo? Então eu recomendo voltar também aqui, depois de todo o livro. É legal ver 2 vezes, ok? O capítulo 7, que é a prece, está dividido em algumas partes também. Mas é um capítulo que ele, por mais que o nome seja prece, é só o começo, né? Então eles se juntaram ali, né, os aventureiros, né, junto com a família, e eles foram rezar, né? Estavam rezando, justamente, né, o que foi dito anteriormente, a prece, né?
todos, depois que rezaram, né? Eles estavam rezando lá uma Ave Maria e tal. Depois eles se retiraram e cada um foi para dentro da fazenda ali, pro lugar que é designado, vamos assim dizer. Os aventureiros eles ficavam na parte de fora e a família ficava na parte de dentro. Só que o Álvaro ele foi convidado, né, pela família para jantar, né, para colação. E isso explica porque ele se apressou tanto, né? Porque ele queria estar nessa janta, né, ter a chance de ser convidado e para estar com a família no domingo, né? Chegar o domingão ali, era o único dia que ele tinha chance de, vamos assim dizer, fazer algo diferente, né? Por exemplo, tomar banho lá no rio, sair para passear, sair para caçar. Seria o único dia que ele poderia fazer alguma coisa, né? Com a família e especificamente com a Cecília, né? Porque a gente já começa a perceber que ele era apaixonado pela Cecília. Então esse era o motivo dele ter apressado. E ele conta que no caminho, né, eles estão lá jantando e tal. E no caminho ele fala que ele encontrou o Peri, né? E daí ele fala como ele encontrou. Aquele índio, né, que a gente falou, o Peri e tal, lutando com a onça. Ele conta todo esse fato pra Cecília. E a Cecília explica, então, do porquê o Peri. Ela entende por que o Peri tava lutando com uma onça. Porque ela tava conversando com a Isabel e ela conta que a Isabel tinha medo de onça. E ela falou, queria ver uma onça viva, né? E então o Peri escutou isso e foi buscar, né? Então a gente já percebe que o Peri, ele é um cara que faz tudo que a Cecília quer. Mesmo se for brincadeira, ele não percebe isso. Ele obedece infinitamente a Cecília, né? Então ele foi lá buscar uns. É algo meio louco, né? Ele foi buscar uma onça porque ela falou brincando. Então ela acaba ficando um pouco com medo de ter acontecido alguma coisa com o Peri. Mas como a gente percebeu, né? O Peri, né? Literalmente ele imobilizou uma onça. A Cecília, né? Depois o Álvaro e a Cecília, depois da colação, né? O Álvaro consegue ali ficar meio que a sós com a Cecília. E ele tinha comprado um presente. Que o Loredano tinha insinuado lá atrás que ele tinha comprado um presente para uma dama. Era justamente isso. Só que a Cecília acaba recusando, né? Então, a dama que o Loredano ensinou era a Cecília. E ela recusa o presente, porque ela diz que o pai dela devia aceitar. Ela acaba sendo, né, ficando meio envergonhada. Ela não aceita, né? Ela é meio reclusa em relação a isso. E ela pega a encomenda. Ela tinha pedido algumas coisas pro Álvaro, né? Que eram algumas joias e 2 pistolas pro Peri, né? Então ela pediu algumas coisas pro Álvaro. O Álvaro que trazia a mais, né? Quis trazer um presente pra Cecília. Ela acaba recusando, né? Porque, né, ela se sente meio envergonhada. E daí a Cecília se recolhe pro seu quarto, né? E ela olha pra janela e vê um vulto, né? Que é o vulto do Peri. Ela reconhece do Peri pela roupa, né? Porque é uma camisa alva, né? E um índio, muito rápido, pá. Então ela acaba ficando aliviada, porque ela, né? O Peri tá salvo, tá vivo, então ela fica mais tranquila. Certo? Então esse capítulo é basicamente eles rezando e depois o Álvaro jantando. E o Álvaro muito tipo, cara, coitado, eu fiquei com dó dele. Porque o cara foi lá, comprou presente, mogado, entende? Apressou pra chegar na hora, pra conseguir jantar com a família. E a Cecília recusa o presente e tá pensando no Peri. Assim, você lembra que eu falei lá do sonho, né? Isso já vai se mostrando um pouco aqui, né? De como ela pensa muito do Peri. Só que é um indígena, né? Ela não pode ser um... Ela não tem mais essa relação, justamente pelo preconceito. Só que ela, né? Ela acaba recusando o presente do Álvaro e pediu um presente pro Peri, né? E ela tá preocupada com o Peri. Ela não tá nem aí pro Álvaro. Então é legal fazer essa análise nesse capítulo. Bom, capítulo 8, né?
são o capítulo 3 linhas, né? Eu falei do número 3. Esse é o capítulo talvez mais importante da primeira parte. Por que eu digo isso? Porque esse vai mostrar as 3 perspectivas de amores sobre a Cecília. Que é algo que vai perdurar até o final. Até a última linha do livro, até a última palavra, vai ser justamente sobre esses 3 amores. Então, assim, tudo que ocorre e acontece vai envolver esses 3 amores. Claro, vai ter o problema da Dom Diogo caindo, etc. Só que essas 3 linhas que são apresentadas aqui é algo que vai ser importante até o final do livro. Bom, o capítulo começa apresentando, não apresentando, mas falando que os 36 aventureiros, né? Então a gente já sabe agora que são 36 aventureiros, estão lá comendo, né? Todo mundo comendo lá, conversando, e o Loredano caladaço, né? Então assim, o que a gente tem é aquela divisão que eu falei anteriormente, né? Então os aventureiros comendo lá de fora, então todos eles ali reunidos, e a família comendo lá de dentro, só eles lá dentro. Aí eles estão lá fazendo barulho pra caramba. Aí o Aires Gomes, né, que é o escudeiro, ele chega e pede pra baixar o tom, né? Tipo, ele meio que quer controlar, né? Porque tava um caos, ele pede meio que ordem, né? Sabe, tipo, ordem no tribunal, ordem no tribunal. É tipo Aires Gomes, né? Todo mundo lá, feliz, comendo. E ele pede para as pessoas ficar quietas. E daí os caras, né? Uns caras já tinham comido, não queria ficar ali, né? Meio que obedecendo a Aires Gomes, eles começam a deixar a mesa. E o Loredano, sai na leva. E ele marca uma reunião, né? Então ele pede para amanhã do dia seguinte para se encontrar com o Bento Simões e com o Rui Soeiro, né? Isso é meio que a gente não sabe o porquê, qual que é a razão, qual que é o sentido, mas é algo que vai ser importante, né? Então, o Loredano marcando uma reunião com o Bento Simões e com o Rui Soeiro. Aí ele sai, né? Ele vai ficar ficar mais afastado. E ele fica encarando o quarto de Cecília, né? Fica encarando a janela, na verdade. É isso. E daí essa do Loredano passa pro Álvaro. O Álvaro, né? Ele ficou tristaço que a Cecília não aceitou o presente dele, né? Pô, Cecília, eu te amo tanto, por que você não aceita meu presente? Então, ele é insistente, o que ele vai fazer? Ele vai colocar o presente na janela de Cecília. É basicamente isso, ele vai na janela da Cecília e deixa o presente lá. Então, assim, é meio problemático, né? O cara literalmente é meio louco. Mas, né, fazer o que acontece. Então, assim, calma, eu vou entrar mais. Acho que é isso. Ele não colocou ainda, né? Ele tá com ideia de colocar. Ele pensa assim, pô, se ela não aceitou, então eu vou forçar ela a aceitar, ou seja, vou deixar na janela, né? Então essa era a ideia dele. Aí passa pro Peri, né? O Peri, ele, como a gente viu, ele mobilizou a onça, pá. E quando ele voltou, ele pensou, pô, eu não posso ficar andando com uma onça, né? Aí ele deixou a onça num galho de uma árvore lá. Ele prendeu ela numa árvore. E daí ele foi pra sua cabana, né? E daí ele foi numa árvore ali, subiu numa árvore próximo da cabana dele. Então assim, quando ele passou lá da árvore que ele tinha prendido a onça pra cabana, é a hora que a Cecília vê o vulto, né? E daí ele sobe numa árvore, uma árvore alta, que ele conseguisse cuidar de tudo, pra cuidar o sono de Cecília. Então ele vai ficar cuidando, pra ver se ninguém tenta nada com a Cecília. Então ele fica cuidando disso. Então, nesse momento, é como se os 3 amantes de Cecília formassem um triângulo. Então, de Peri para Álvaro para Loredano, isso forma um triângulo. E no meio fica Cecília, né? O quarto de Cecília. Então, é legal essa analogia que o José de Alencar faz, de que todos têm o mesmo objetivo, ou seja, Cecília.
Só que formam, estão em diferentes pontos, né? Todos juntos ali, encontrados, né? Bom, acabou esse capítulo, né? Que a ideia era justamente colocar os três, né? Colocar os três, cada um na sua posição. Só que agora ele vai apresentar o amor, né? Capítulo 9, que vai apresentar o amor, se chama Amor. Então ele vai falar sobre o tipo de amor de cada um. Ele começa com o Loredano, mas eu não me importei muito com a ordem. Ok, em ordem alfabética. Primeiro o Álvaro, né? Qual que é o amor que o Álvaro sente? É o amor romântico, é a paixão. Ele era o que amava, vamos assim dizer. Ele é o que, vamos assim dizer, é o amor do cavaleiro, né? É aquele que quer casar e morreria por ela, vamos assim, né? Então, esse é o exemplo do Álvaro. O Loredano é o amor carnal, né? É a loucura. Ele é o que desejava. Então, ele morreria para ter um momento de prazer com a Cecília. Então, ele é o cara do amor carnal, é do desejo, né? O Loredano, então, é o cara que, assim, a gente já começa a perceber que ele não vai ser o herói, né? Então, pela característica da leitura, o cara que tem um amor carnal é o cara que tá meio, né, afastado do amor, da paixão, do amor mesmo do Álvaro. Já o Peri, ele é o amor platônico. Ou seja, ele considerava a Cecília como uma religião. Ele adorava a Cecília. Então ele enquanto Álvaro morreria para salvar Cecília, Loredano morreria por um momento de prazer com a Cecília, o Peri morreria por um sorriso da Cecília. Então assim, o Peri via a Cecília como uma divindade. É um outro tipo, é um amor religioso. Então, esses três tipos de amores, eles vão perdurar até o final da obra. E a gente vai ver que o amor mais forte é o que aguenta até o fim, né? Então, esse é uma questão de apresentar. Isso vai mostrar muito da ética de cada um, né? Então, é algo muito legal. Só que assim, por que nenhum desses caras se aproximava do quarto, né? Porque existia um fosso entre o quarto, né, a janela, e um respaldo, que seria o nivelamento da terra. E então assim, tinha um nivelamento de terra extremamente liso, sem suporte algum, e existia entre ainda esse respaldo e a janela um fosso. Então assim, se você caía do respaldo, você caía num fosso cheio de cobra, morria, né, basicamente. E era muito fácil de você escorregar do respaldo e cair num lugar cheio de pedras. Então assim, se você caía do respaldo, descendo, você caía num monte de pedra e você morreria, provavelmente. E se você tentasse alcançar a janela a partir do respaldo, você provavelmente cairia num fosso cheio de cobra. Então a Cecília era bem vigiada, né? Assim, era uma proteção muito forte. Só que, né, Álvaro, com todo o seu amor, ele vai usar uma estaca do jardim, né, tipo um pedaço de madeira, né, pensar estaca de vampiro, né, para tentar alcançar a Cecília. Então ele vai subir, vai ir subindo assim em respaldo. Só que ele não tem ideia de alcançar a janela aí. Ele só quer deixar o presente dele no parapeito. Então ele só vai, pá, deixa o presente. Então ele alcança lá a janela e deixa o presente. Então, só isso que o Álvaro queria. E daí ele já desce, assim, show. Só que assim, depois que o Álvaro foi embora, o Loredano, que tava vendo tudo essa cena, ele sobe usando a sua adaga pra derrubar o presente no fosso de cobra. Então assim, é um babacão, né? Tipo, ele sabia do plano do Álvaro. E daí ele vai lá, ah, meu irmão. E daí ele joga o presente no fosso cheio de cobra. E enquanto isso, o Peri viu tudo. O Peri viu tudo. O que o Peri fez? Ele não fez nada. Ele pensou assim: eu vou esperar o que a Cecília vai pensar, né? Se pra ela
isso tanto faz? Pra mim, tanto faz. Se ela se importar com isso, então eu vou me importar com isso. Por enquanto, ele não vai fazer nada. E a Isabel, que não falou em nada nesse capítulo, mas ela também estava na janela, né? Ela estava na sua janela. E ela estava chorando, pensando no seu amor por Álvaro, né? E, tipo, ele amava só a Cecília. Então, tipo, pô, amor não correspondido. E como ela sofria, né? E ela viu o Álvaro passando na esplanada. E ela tinha certeza que não era pensando nela. Era pensando em Cecília. Então isso provoca também uma dor mais profunda. E por isso que ela tira uma redoma de ouro, né? É uma redoma de ouro com uma... Eu coloquei redoma, né? Com uma tampa de cristal que estava enroscado com um anel de cabelo. É só a descrição, mas dentro tinha um pó terrível, né? Pó sutil, o veneno terrível dos selvagens. Eu acabei não colocando o nome aqui, devia ter colocado. Que era um presente da sua mãe, né? Então assim, esse pó, né? Esse veneno é basicamente assim, era pra matar, né? E a Isabel, ela pensa em se matar. Ela literalmente, ela pensa, eu só precisaria de um pouco disso para acabar com tudo, né? Então, para ela acabar com todo esse sofrimento dela. E daí a gente tem, calma, eu coloquei o nome errado aqui. Não é 3 linhas, é outro nome, eu acho. Que é o nome do capítulo 10, né? O capítulo 10, ele vai começar a falar, né, da Cecília, e do Peri. Eles vão começar a conversar, né? Eu tô aqui checando que não é esse nome, provavelmente. Eu devo ter colocado errado. Mas isso é o de menos, né? Depois eu faço a correção certinho. Que a gente vai tá vendo sobre como... Opa, tava meio errado aqui. Como o Peri, né? Tava conversando com a Cecília, né? Foi conversando outro dia, obviamente, né? Porque ele gostava bastante dela. E a Cecília briga com o Peri, porque ele foi atrás da onça, né? Tipo, pô, cara, você é louco? Você foi atrás de uma onça só porque eu falei brincando. Você é biruta, meu irmão. E daí, meio que, né? Coitada do Peri. Só que ela logo, né? Fica, ah, não, Peri, não, tudo bem, eu te desculpo. Eu só fiquei mal, fiquei triste, né? Fiquei com saudade. Fiquei com medo que você morresse. E daí ela dá de presente as armas, né? Que ela tinha pedido pro Álvaro, né? Um par de pistolas. Pro Peri, né? Pô, ó, Peri, você cuidará disso com a sua vida e tal, para me defender. E daí ele fala, ó, claro, Peri morrerá antes de perder essas armas e tal, né? Que é aquilo do Peri, né? Tipo, qualquer coisa que ele ganha da Cecília, ele guarda pra sempre. Bom, depois desse presente, era domingão. A Isabel e a Cecília, elas vão tomar banho no rio, né? E o Peri acompanha elas, né? Porque o Peri acompanha a Cecília pra não dar nada de errado com a Cecília, né? Tipo, ela não morrer. Então, assim, a partir da posição da Cecília, o Peri mantinha um raio de 20 passos pra onde ela tava se banhando, né? Então, qualquer um que atravessasse aqui, né? Ultrapassasse aquele perímetro, ia levar flechada, né? Então, assim, era um trabalho infatigável para proteger. Então, o Peri cuidava todo esse raio para que nenhum mal acontecesse a ela. Não se tinha um pedaço de madeira que pudesse assustar a Cecília, ele ia lá e tirava, assim que ela percebesse, para que ela não se assustasse. Então, o Peri cuidava para que a Cecília não tivesse nada de ruim que acontecesse com ela. Ele era muito super protetor. Então, assim, ele não queria que nada de mal afligisse a Cecília. Susto, dor, espanto, nada. E ele não queria também que nenhum cara ficasse, tipo, olhando pra Cecília, porque pra ele, né, ela era pura demais e assim, era um ultraje alguém olhar pra Cecília, né, ela tomando banho.
Por mais que, tipo assim, ela usava uma roupa que cobria o corpo inteiro, né? E nem o Peri olhava pra ela. É porque ele achava que não podia, né? Era um traje, era um momento assim que ela tava, né? O momento dela. E daí ela tava, tipo, completamente coberta e tal, mas ele não olhava e não deixava que ninguém olhasse. No caminho, né, que eles estavam indo lá pra se banhar, eles se encontram com o Álvaro, né? Pá, o Álvaro dá lá um bom dia, né? E depois o Álvaro, ele pensa em falar com a Cecília sobre o presente, né? Se ela aceitou e tal. Só que quando ele pensa em voltar, ele encontra o Loredano, né? Então ele meio que desiste, só que ele dá um olhar tipo de bravo pro Loredano, né? Porque meio que eles já se odiavam, né? Era uma coisa evidente. E o Peri, ele ameaçou os dois com a pistola. Ele só mostrou a pistolona pros dois e falou: ô, parou, meu irmão. Chega de briga. Vocês dois aí, fica brigando aí pela Cecília. Tipo, ele não falou nada, ele só deu um olhar. Tipo, vocês vão ficar aí brigando pela Cecília? Você sabe que se vocês fizerem qualquer mal com ela, ó, eu mato os dois. Não tem problema nenhum. Então assim, ele deu um recado só com o olhar que os dois ficaram tipo, tá, beleza. É bom não mexer com a Cecília perto do Peri, né? É um problema. Bom, no banho, né? Chegaram lá no marzinho. No marzinho não, né? No riozinho. E daí a Cecília ela pede pra Isabel: por que você não fala com o Álvaro, né? Enquanto a Cecília tinha dado um bom dia pro Álvaro e tal, a Isabel não falou nada. A Isabel nunca falava nada com o Álvaro. Aí a Isabela fala: não, porque eu sou muito incômoda pra ele. Não, porque não me dou bem com ele e tal. Pra meio que mentir sobre o amor que ela sentia com o Álvaro. Só que a Cecília não dá muita bola. Ela fez meio que uma pergunta retórica. Então, enquanto elas conversavam, o Peri lembrou da onça, né? E pensou: pô, se essa onça aparecer, o susto que a Cecília pode levar, né? Então o que ele faz? Ele entra na mata ali rapidinho, mata a onça e volta. É basicamente isso. Aí elas perguntam: pô, o que você foi fazer? Ele falou: nada. Tipo, ele teve todo o trabalho de ir lá buscar a onça, né? Pra fazer o prazer da Cecília. Só que ela não queria mais. Então, com medo de que ela pudesse assustar, ele mata a onça sem titubear, assim. Então, ele nem fala nada. Ele não vê mérito nisso. Ele só quer servir a Cecília. Então ele fica lá cuidando da Cecília, né? Ele tá numa posição lá que dava pra cuidar e tal, certinho. Enquanto ela tomava banho. E daí ele vê dois selvagens, né? Que estavam ali atrás das pedras. E estavam esperando a Cecília passar num ponto ali. Ia matar ela. Enquanto ela brincava. Então o Peri, ele pra salvar a Cecília, ele pula em cima dos dois, né? Bem na hora que o cara soltou a flecha. Então ele acaba levando uma flechada no ombro. E o outro selvagem acaba desviando, assim, tipo, raspa no Peri. E daí ela muda de direção, né? E daí não acerta a Cecília. E daí ele só tira a pistola e dá um tiro em cada, né? Então mata os dois, assim. Dá um tiro na cabeça. Literalmente, a descrição, ele dá um tiro na cabeça de cada um. Ele destrói a cabeça dos dois. Só que depois dele matar os dois, ele viu que tinha uma índia, né? E daí ele parte em perseguição à Índia. Só que assim, a flechada tava sangrando muito. E ele quase acaba desmaiando, tipo, por falta de sangue e pela dor. Só que ele acaba encontrando uma árvore de cabuíba, que tem um óleo que é bom pra ferida. Então ele acaba tomando o óleo e passando na ferida. E daí ele estanca o sangue. E daí ele já tá renovadaço, né? Então termina com ele salvando a Cecília, levando uma flechada que ele quase morre. Só que daí ele encontra, tipo, ele continua perseguindo mesmo morrendo. Ele lembra da Cecília, que ele não poderia morrer, que deveria proteger ela. E daí ele consegue encontrar uma árvore de cabuíba. E daí ele se salva, vamos assim dizer, né? Então, um capítulo meio breve, só pra mostrar, tipo, a coragem do Peri e como ele é determinado, né? E ele perseguindo essa índia, que vai ser importante essa cena, esse trecho. Bom,
Quando os caras estavam tomando banho, né? A dona Lauriana tava em casa. Só que assim, ela lembrou, né? Ela tava lá na janta. E ela lembrou que a Cecília tinha dito que o Peri foi atrás de uma onça. Então ela tinha certeza que o Peri tinha trazido a onça. Que era verdade, né? O Peri trouxe a onça. Então ela falou, pô, caramba, tem uma onça aqui, né? Não é uma coisa muito legal. E daí ela começa a gritar desesperada. E daí ela pede ajuda pro Aires Gomes, né? Pô, pra defender da onça que o Peri trouxe. E daí o Aires Gomes, né, junto com 20 aventureiros, eles desceram a esplanada ali, a região da fazenda, pra procurar a onça, né? Porque pra matar ela. E pá, quando encontraram ela tava enforcada com um laço. Então, tipo, ela morreu enforcada. Sabe, tipo, enforcamento quando matava, sentenciava a morte de forca, aquelas ou forca, né? Todo mundo já jogou forca. A onça morreu praticamente assim. Ela morreu enforcada com o próprio peso. Então, assim, o engraçado é que o Peri sozinho deu conta de matar a onça. E tipo, tranquilo. E 20 aventureiros tava, tipo, ela morta. Ela tava fazendo 20 aventureiros sair caçar por ela. Então, assim, isso só mostra como o Peri é um cara, né? Só aumentar o ego do Peri, como é um cara absurdo. Aí eles levam a onça, né, pra dentro da casa e tal, pra mostrar pra dona Lauriana que a onça tá morta. E daí, quando o Dom Antônio chega em casa, ele fica, caramba, que onça massa, porque não tá nenhuma ferida, né? Então, tipo assim, que coisa, né? Ela não tem nenhuma ferida, o cara que matou isso é um especialista. Aí a dona Lauriana fala, quem matou isso daqui foi o Peri, olha só. E daí, eu aqui quase morri de susto. E fica tipo, caramba, olha lá. E se no próximo dia ele trazer, sei lá, uma cobra? Como que eu vou saber que não vai trazer algo assim? Então ela começa a usar dos medos que ela teve, dos temores, pra tentar convencer o Dom Antônio a expulsar o Peri, né? Porque ela não gostava do Peri. E acaba o capítulo, né? A gente vai ter o capítulo 13, que é a revelação, né? Vou dividir aqui em partes também. É um capítulo que faz jus ao nome. A Cecília e a Isabel, né, elas voltam do banho, tá? E elas encontram a onça, né? Porque tava lá na sala, né? Os bandeirantes deixaram lá na sala a onça, né? Porque ela tava morta, né? Que o Dom Antônio viu. E daí a dona Lauriana, ela tenta convencer a Cecília que o Peri tem que ir embora, né? Não, a Cecília fala, não, pô, mas o Peri é tão legal, tal, isso aconteceu por minha culpa, eu que pedi e tal. Só que a Isabel, né, ela odiava o Peri, quem a gente falou anteriormente, por lembrar justamente dela ser indígena e de todos esses aspectos, né, do passado dela, né, o passado, a mãe dela era uma indígena, e como ela era tratada mal, conta que quando elas estavam tomando banho, ela escutou, caiu uma flecha perto de Cecília. Então assim, pô, e que escutaram 2 tiros, né, justamente das pistolas do Peri. Então assim, isso é um perigo. O Peri caiu uma flecha perto da Cecília, deu 2 tiros ali. Então eles acharam que poderia ser em direção a Cecília, ou seja, poderia ser lá, ter dado alguma coisa no Peri e ele tinha quase matado a Cecília, ou pelo menos tinha assustado a Cecília, né? A Cecília e a Isabel, ou seja, como poderiam confiar no Peri, né? Então a Isabel e a dona Lauriana, por mais que elas não se gostavam muito, né? Porque a Isabel podia ser uma filha meio que bastarda do Antônio, elas se juntam para tentar expulsar o Peri. Então o Antônio e a Cecília, eles meio que concordam, né? Que, bom, o Peri, né, pisou na bola ali, não soube usar bem a arma que ela tinha ganhado de presente.
essa flecha ali, pô, não é uma coisa boa. E daí eles pensam, ok, é melhor afastar o Peri, né? Porque, coitado do Peri, né? Ele não vai se dar bem, e como a dona Laureana e a Isabel vai ficar enchendo o saco, fala, olha, é melhor afastar. Então a Cecília ela pede pra conservar a onça, né? Pra lembrar do Peri quando ele for embora. E o D'Antoni ele fala que, ok, se for o seu desejo, então a gente vai conservar a onça, né? Empalhar. Mas ele fala uma coisa que vai ser importante mais pra frente. Que ele fala que pra lembrar do Peri, ele só precisa ter a Cecília perto. Então isso insinua, né? Ele insinua que o Peri salvou a vida da Cecília. Então assim, talvez seja esse o motivo do porquê o Peri estava junto, né? Que a gente vai ver na próxima parte. Do porquê que o Peri estava junto com a família. Mas um insinuante disso é que o Peri salvou a Cecília. A gente não sabe como, não sabe porquê, mas a gente sabe, a partir dessa frase do Antônio, que o Peri salvou a Cecília, né? E o do Antônio ele sai, né? E a Cecília também. E a Cecília encontra o Álvaro no jardim, né? Aí a Cecília fala pro Álvaro, fala assim, ó. O Álvaro fala assim pra Cecília, ó, eu deixei o presente lá na janela e tal, me desculpa. Eu não devia ter feito isso, mas é que por amor e tal. Ele meio que solta ali, pede uma desculpa, mas pensa, pô, por que você não aceitou meu presente? Aí ela fala assim, olha, eu não vou aceitar o seu presente e eu não vou abrir a janela enquanto tiver aquele presente lá. Então assim, a Cecília fala, ó, Álvaro, tira o presente lá, porque senão, amigão, eu nunca mais abro a janela enquanto tiver aquilo lá. Só que, né, a Cecília e o Álvaro estavam conversando sobre isso e tal, e a Isabel tava observando, escutando toda a conversa. Então ela meio que leva um susto, né? A Cecília leva um susto, porque a Isabel tava, sabe, escutando toda a conversa. E daí a Isabel fala brevemente com o Álvaro. Tipo, ela fala, né, sobre como o Álvaro tipo, o Álvaro ele. A Cecília deixou cair uma flor do cabelo. E daí a Isabel entrega a flor pro Álvaro. E daí ela fala que era uma restituição. Que era algo que o Álvaro tinha dito pra Cecília, né? Que o presente já era dela. Ele tava só restituindo a ela. Então assim, o Álvaro fica tipo, caramba, ela já tava escutando conversa faz tempo, né? Então, ele fica meio tipo em choque, tá ligado? Tipo, ficou em choque. Aí, né, a Cecília subiu lá pro quarto dela. E a Isabel, né, depois de dar essa troca de palavra, deixar o Álvaro em choque, ela vai junto pro quarto pra Cecília, né? Ela segue a Cecília. Lá dentro do quarto, ela fica, tipo, meio se encarando, tipo, pô, caramba, a gente, né, eu tava escutando a conversa e tal, né, muito legal. Aí a Cecília, não, ela fala assim, abre a janela. Ela fala pra Isabela abrir a Isabel abrir a janela. Que ela não abriria, mas a Isabel podia. Só que a Isabel, quando ela abre, ela vê que não tem nada, não tem presente algum ali. Então ela se vira pra Cecília. E assim, no momento que ela acaba perdendo o controle, ela solta uma exclamação de alívio, de prazer. Porque é como se o Álvaro tivesse, sei lá, mentindo ou não mostrasse o amor pra Cecília. Então ela ficou muito feliz com isso, porque o Álvaro não tava devotando todo o amor pra Cecília. Então ela acaba um pouco de felicidade. Então ela acaba se traindo. Por quê? Porque ela mostra na sua feição esse prazer enorme com não haver o presente. E a Cecília aos poucos vai entendendo que ela gostava do Álvaro. É por isso que ela tinha se sentido tão feliz com não ter o presente ali. Então ela se trai, né? A Cecília descobre o segredo dela, sem ela dizer nada. Bom, capítulo 14, quase acabando na primeira parte, vai ser sobre a Índia, né? Que a gente vai entender por que o Peri foi perseguir a Índia, né? Qual que é o sentido? Né? Ela não tentou matar a Cecília. Por que ele estava fazendo isso? A razão é que assim, o Dom Diogo, você lembra que lá no começo
o Dom Antônio falou, ficou bravo com o Dom Diogo porque ele matou uma índia. Então, o que aconteceu é que o Dom Diogo matou uma índia por acidente, né? Ele queria matar um pássaro, ele tava caçando. Só que a índia acabou entrando no meio do caminho. E daí ele acabou matando sem querer. Só que quem era essa índia? A índia era a filha do chefe da tribo dos Aimorés. E ela era muito bonita. E ela era desejada por todos os índios. Então ela era pretendida por todos. E era filha do chefe da tribo. E quando ele viu essa cena, quando ele tava indo caçar onça, né? Só que a índia, ela tava acompanhada por um cachorro, né? Então, ela morreu, mas o cachorro tava ali junto. E ele foi até o local onde tinha 2 índios, né? E uma índia. E de lá ele levou até o corpo da índia morta. Então, o cachorrinho mostrou, ó, matar, tipo, levou aos familiares, né? Provavelmente eram os familiares. Até o corpo da índia morta, né? Então, quando eles encontraram a índia morta, aqueles índios ali iriam querer se vingar, obviamente, né? E meio que por uma lei de talião, iam matar a filha, né? Uma moça do mesmo jeito que foi feito. Então eles iam devolver, né? E isso explica aquele índio lá quando o Peri tava caçando a onça, que um índio seguiu o mesmo caminho que o Peri, e o Peri tinha seguido o mesmo caminho que os bandeirantes. O índio tinha escutado o barulho dos bandeirantes, né? Porque vários cavalos faziam muito barulho, e ele acabou seguindo esses bandeirantes. E a partir disso eles encontraram Cecília e tentaram matar ela como vingança, né? Só que o Peri, né, ele matou os 2 caras. E você lembra que ela era filha do chefe da tribo do Aimoré? Então, ele matou o chefe da tribo da Aimoré. Então, quando a tribo soubesse que o chefe da tribo e a sua filha estavam mortos, toda a tribo iria querer vingança, né? Eles iam querer matar quem foi responsável por isso. Então, o Peri, depois de se recuperar, ele continua a perseguição, né? E no meio da perseguição, ele encontra um cachorro morto, né? Era exatamente o mesmo cachorro que tinha levado lá, avisado da Índia tá morta lá pros caras. E por que ele tinha morto? Porque ele não conseguia acompanhar a dona, né? Então, com medo que o cachorro entregasse ela, a dona matou o cachorrinho. Coitado do cachorro. Só que quando o Peri parou pra escutar um cachorro, né? Parou pra ver o cachorro, né? Pô, estranho, né? Ele achou estranho. Ele escutou um murmúrio de vozes, né? Só que esse murmúrio de vozes estava no meio de uns cardos, né? Que é basicamente um monte de tipo uma flor, não é bem assim uma flor, mas uma planta muito espinhenta. Então o Peri, ele não conseguia ver ninguém, e nem entender exatamente o que eles estavam falando. Mas ele escutou que tinha um murmúrio de vozes, por mais que ele não identificasse as palavras. Então o que ele fez? Ele achou um formigueiro, né, abandonado, e daí ele abriu a parte de cima do formigueiro e ele passou a escutar através desse formigueiro, né? Porque o formigueiro, ele é ligado tem um subterrâneo, então a partir do subterrâneo ele conseguia escutar o que eles estavam falando lá dentro, né? Então é muito, muito louco isso. Então o Peri começa a escutar e agora ele começa, a partir do formigueiro, ele começa a entender o que as vozes estão falando, a conversa como um todo. Mas, o que é essa conversa, né? A gente vai ver no próximo capítulo, né? Capítulo 5, os 3, né? Por que eu falei do José de Alencar gostar muito do número 3, né? Bom, você lembra que o Loredano tinha marcado com o Rui Soeiro, com o Bento Simões de encontrar na mata? Então, não da mata, né? Mas falou, ó, de manhã a gente se encontra. Antes lá, no capítulo dos 3, lá, antes disso, ele falou e tal. Antes dele ficar encarando a janela da Cecília. Só que assim, no caminho, né? Porque o Loredano falou, ó, vocês me seguem aqui e tal, no meio da mata. O Rui e o Bento, eles ameaçam a voltar. Eles falam, ó,
Conta logo o que você quer com a gente, não fica guardando segredo. Aí o Loredano então ameaça de denunciar eles, né? Só que os caras falam assim, tá, se a gente te matar, você não vai conseguir denunciar a gente, né? Então assim, segunda ameaça de morte do Loredano já. Tá na primeira parte do livro. E ele já foi ameaçado de morte 2 vezes. 3, na verdade, né? O Peri ameaçou lá quando encontrou o Peri, o Álvaro e o Loredano quando a Cecília tava indo tomar banho. Então assim, 3 ameaças de morte já. Só que o Loredano falou assim, tá, se vocês me matar, o Dom Antônio vai saber das denúncias da mesma forma, porque estão todas no meu testamento. O que tava lá? O plano, né? No testamento dele tava o plano dele, né? O plano dos 3. Em que consistia no quê? Em de matar o Dom Antônio. Tá Dona Antônia é Dom Antônio. Tá meio errado aqui, eu tava meio com sono, né? O Dom Antônio, a Dona Lauriana e queimar a casa, se fosse necessário, pra pegar a Cecília. Então o plano basicamente seria do Loredano pegar a Cecília, matar o Dom Antônio, a Dona Lauriana e queimar a casa, se fosse preciso. E a Isabel, eles iam jogar sorte com quem ia ficar, então com o Rui ou com o Bento. Então assim, era um plano nefasto, né? Matar todo mundo para pegar a Cecília e a Isabel, né? Então, obviamente, se o Dom Antônio soubesse disso, ele mataria os 3, né? Então, se algum dos dois, né, o Rui ou o Bento, matasse o Loredano, o Dom Antônio abriria o testamento e saberia sobre todo o plano e mataria o Rui e o Bento. Então eles não poderiam matar, né? Mas o Loredano. O Loredano então entrou numa condição ali de basicamente assim, eles fariam de tudo para proteger o Loredano. Então depois de meia hora andando, eles chegam nos cardos, né? Aquelas plantas espinhosas que a gente descreveu anteriormente. Então eles sobem numa árvore ali e tal, para conseguir entrar no interior. Então, tipo, era uma parte fechada por cardos. E no interior, né, um espaço meio pequeno, eles conseguem entrar através de uma árvore, né? Eles pegam um cipó e tal, descem pelo cipó. Que é onde a gente descreveu anteriormente, né? Que o Peri estava escutando alguma conversa. Então a gente já sabe que o Peri estava escutando a conversa desses 3. Aí beleza, né? Ali de dentro, ele pega, literalmente de um buraco, ele tira um vaso, né? Que é uma botija de vinho, né? É tipo um vaso, um recipiente que tinha vinho. Ele dá vinho pros 3 ali, os 3 ficam tomando vinho, e ele conta sobre Robério Dias, né? Robério Dias é um homem que foi para a Espanha oferecer pro Filipe II, né, o rei da Espanha, um tesouro fabuloso. Só que assim, o Felipe queria ver o tesouro, né? Antes de pagar o que o Roberto queria. Então meio que não teve acordo, né? Porque o Roberto falou, não, amigão, só aceito se você me pagar antes. Aí o Loredano disse que o tesouro que o Roberto ofereceu pro Felipe II tava ali. Os caras acharam, pô, você tá louco, né? Como que o presente que o Roberto ofereceu pro Felipe II tava ali, né? E após cavar um tempo, ele encontrou, tipo, o Loredano, ele começa a cavar, tipo, e ele ficou cavando um tempinho ali e encontrou um vaso, né? Que ali o José de Alencar chama de cambuque. Ele quebra o vaso com uma pedra e dentro dele tinha um pequeno rolo de pergaminho, né? Coberto por um couro avermelhado e atado em cruz por um fio pardo. Então basicamente tem um pergaminho, né? Ele abre esse pergaminho e no pergaminho tem tudo a demonstração dos tesouros, etc. Ele não descreve exatamente o que tem ali dentro, né? Ele simplesmente fala sobre a existência. Ele mostra e Rui e Bento, ao verem aquilo, ficam pasmos de alegria. É só isso que a gente sabe.
E a partir disso, eles juram que obedeceriam Loredano, independente da situação. E eles falam assim, ó, o Loredano, ele ia matar o Dom Antônio Álvaro, né? Ele cuidaria do Dom Antônio do Álvaro, e o Bento Simões ficaria com a Arizona. Então, a gente vê aqui então que os três tinham um plano para sequestrar a Cecília e a Isabel, matar o Dom Antônio, matar a Dona Laureana, o Álvaro, queimar a casa, e eles tinham um tesouro, né? Um tesouro que tinha sido oferecido ao rei da Espanha, e que eles, ao verem, né, o rolo que levava esse tesouro, eles ficam pasmos de alegria. Então a gente sabe que a gente tem duas coisas que eles pretendem fazer, né? Pegar esse tesouro e sequestrar Cecília e Isabel. Só que quando eles terminam de falar sobre a obediência deles pro Loredano e quem cada um mataria, eles escutam como se fosse uma voz do além, alguém gritar traidores, né? E daí, tipo, o Rui e o Bento, eles fazem sinal da cruz, tipo, caramba, ixi, mexemos com coisa errada aqui, hein? E o Loredano, né, que é o mais sábio dos três, ele sobe no ramo da árvore, né, pra ver quem que disse isso. Só que ele acaba não avisando ninguém, tipo, ele só vê nada, né, ele vê mato. Então, tipo, é estranho isso, né? É claro que se você for um cara juntar, né, o último capítulo com esse, você sabe que foi o Peri que disse isso. Então a gente já sabe que foi o Peri que disse isso. Então, só que ele acaba não sendo visto. Então, o Peri sabe de todo o plano, né? A partir só da parte do tesouro, ele não sabe da Cecília, né? Ele sabe tudo que foi dito ali dentro, das plantas ali com espinho. Só que eles não sabem quem falou isso, ou seja, quem estava escutando ele. Então, o Peri está em grande vantagem. E é assim que acaba a primeira parte, né? Assim, é o fim, né? Então esses são os 15 capítulos da primeira parte. Essa é uma parte mais introdutória, que vai explicar, apresentar os personagens, o qual vai ser basicamente a trama em si. Então já apresentou os índios aimorés, que vão querer vingança, o Loredano, que tem esse plano de tomar a casa, de tomar Cecília e Isabel, e tem esse tesouro ali, e Peri e Álvaro e tal, que provavelmente vão lutar para proteger, né, a Cecília e a casa, não importa o que for, né? Então, essa é mais uma apresentação, o cenário, etc. Então, é uma parte mais introdutória. Então, eu espero que tenha ajudado bastante. A próxima parte, eu não sei quando vai sair, vai ser meio que uma retomada no tempo. O começo, pelo menos, eles voltam no tempo, né? Vai falar sobre o passado Peri, o passado Loredano. Então, espero que eu consiga gravar a próxima parte. Eu espero que tenha ajudado, espero que não tenha ficado muito longo, cansativo. E é isso, qualquer dúvida, só pedir pra mim, e vai ficar na descrição o documento do texto e o documento, os slides, né, para quem quiser, certo? Muito obrigado.